E aí, pessoal, estamos aqui em mais um dia do nosso grande podcast. E conosco, como sempre, nosso querido Stefano. E aí, Stefano, tudo beleza? Opa, vamos lá? Olha só. E o nosso querido professor Luciano. Olha Boa aí, noite. nós três de novo para mais um assunto aqui no nosso querido podcast, então, hein? Pode com Vamos que vamos. tag. Então, nesse sentido, tá, hoje, tá, a ideia nossa aqui, então, como a gente falou, é ver como é que a inteligência artificial está atuando junto com a educação física, tá? Dentro dessa linha, então, bem-vindo ao futuro da educação física com inteligência artificial. E aí, qual seriam as transformações? Como é que isso está transformando e de que maneira isso está transformando e como podemos aprender e praticarmos esses esportes? Usando inteligência artificial. E aí, tanto nós temos aqui, explanando um pouquinho mais, o professor Luciano, que, por que é professor? Porque ele é formado em educação física. O Vinícius, também formado em educação física e personal trainer. Então agora a gente tem aí, e aí pessoal, o que vocês acham? Como é que está a IA então, no mundo da educação física? Eu diria que é um novo desafio, porque a inteligência artificial ela está permeando basicamente todas as profissões e na educação física não seria diferente, né? Nós temos várias aplicações onde a inteligência artificial já é usada ou poderá vir a ser usada, né? O próprio uso dos GPS para criar aqueles mapas de calor no esporte, né? Os aplicativos de avaliação física, de verificação de treino. Tem muita tecnologia na educação física, né, Vinícius? Pois é, a gente fala como se fosse uma coisa tão nova, né? Mas a parte de ginástica olímpica, judô, essa parte toda de luta, há um bom tempo já se tem aplicativos e recurso para com sensores para mapear o movimento dos atletas, para fazer uma avaliação do que seria mais eficiente, né? Ou talvez a nova IA seja trazendo um pouco mais de praticidade no uso, né? Porque um tempo atrás, nesse período aí, se usa uma roupa com cheio de sensores, não sei o que e tal, e agora talvez já está começando a ter uns recursos mais práticos de ser utilizado, né? Nesse sentido, até eu estava vendo agora, Luciano, tu falou e tu também falou das roupas, né? Vinícius, eu nem tinha me fragado da questão do mapa de calor do corpo humano, tá? Sensor térmico. Eu estou tão acostumado ao mapa de calor para outras coisas, mas não para o corpo. Isso na educação física deve fazer muita diferença para saber Sim. aonde é que está e que musculatura está atingindo e como aquilo está atingindo, onde está sendo mais, como é que eu digo, desgastado, sendo mais usado e aonde está sendo, vamos dizer assim, aquele exercício ou aquela atividade não está afetando, né? E isso deve fazer uma diferença para o atleta. Claro que sim. Eu sempre lembro eu tinha um treinador de corrida, de atletismo, que ele fazia um treino assim, pegado, e a gente tinha que executá-lo. Só que quem garantia para o treinador que a gente estava dando aquele 90% de intensidade, aquele 100%, né? Porque ele não tinha como saber. Uma das vantagens desse tipo de sensor é que daqui a pouco o treinador consegue acompanhar. Bah, olha ali, ó, o Luciano tá correndo ali, me disse que tá dando o máximo dele, mas pelo que eu tô vendo aqui, não, tá 50% só. Tá fazendo corpo mole. Isso. Bom, é como a gente vem falando, né, e tocando aqui nesse segundo bloco, é sobre avaliação, né? Na Uma das áreas em que a inteligência artificial está fazendo uma grande diferença é na avaliação física dos alunos. verdade, tu consegue fazer, então, uma avaliação melhor usando a IA. E isto faz a diferença. Quer dizer assim, a IA é um complemento aos sensores, como tu disse, né, Vinícius, que já Sim. existia. Só que agora você consegue trabalhar com mais velocidade, né? Se o GPS se tinha toda uma referência quase ilegível para te poder ter informações, né? Hoje em dia já fica mais, já vai te dando às vezes até opções de performance, acelerar mais, né, reduzir velocidade para te poder aproveitar a performance que tu quer desenvolver, né? E eu vejo assim, pegando e juntando, né, essa linha, já indo
pro outro bloco, para a gente falar assim, porque estão alinhados, né? Se a gente faz uma melhor avaliação, A personalização é outra grande vantagem trazida pela inteligência artificial. a gente consegue então começar a personalizar, e aí volta no que tu falou também, Luciano, para aquele atleta, não, é desse jeito, aquele que quer dar um ganhozinho, aquele que não quer fazer, daí trazendo o GPS aquela rota que deveria fazer. Então, quando tu começa a ter um melhor poder de avaliação, tu também começa a ter uma maior personalização do treinamento, isso? É o mecanismo do feedback, né? Eu só vou conseguir verificar se o meu treino ele está indo na direção do objetivo que foi traçado, se efetivamente eu estou alcançando aqueles níveis de intensidade, de velocidade, de força que são necessários, né? E isso sempre dependeu muito das pessoas, né? Da força de vontade da pessoa. Não, eu vou fazer. Mas a figura do professor, do instrutor, do preparador físico, ele ficava muito assim, meio no limbo, né? Olha, eu tô vendo ele fazer. Acredito que esteja fazendo o seu máximo, mas será que está? Né? Hoje não, hoje é possível ver. E uma das grandes vantagens da inteligência artificial é o feedback contínuo. Acompanhar numa planilha, ver se o ângulo da articulação da pessoa está atingindo o valor que deveria ou está menos do que poderia, né? É toda uma análise cinesiológica que antes era muito mais difícil. Eu tinha que filmar, aí eu tinha que ficar olhando os vídeos em câmera lenta para poder analisar, né? Era muito do olhar do professor, do profissional. Uhum. Hoje, com o uso desses aplicativos, com a inteligência artificial, daqui a pouco, se eu tenho um sensor ali marcando, eu não preciso ficar vendo o vídeo. Não, ele já vai dizer, olha, podia ter ido tantos graus a mais. E isso já me dá o feedback imediato. Então, quando eu falar com um atleta na volta, aqui, tem que melhorar. Já. Na próxima volta, tu já levanta mais esse joelho. Bacana, isso realmente, eu estava pensando aqui, isso justifica um pouco dos bons em alguns esportes olímpicos, superação de recordes nos últimos tempos, porque realmente, olha só, com essa avaliação melhor, personalizando os treinos, tu acaba conseguindo então ter essa capacidade de acompanhar o feedback, só que não mais de um dia para o outro, não mais sentando, que nem tu falou, na planilha, mas já na hora. Isso faz a diferença realmente, né? E isso é um avanço muito grande, assim, bem na linha que tu falou, né, Vinícius? Na verdade, na questão do sensoriamento, né? Porque já existia. Os filmes usavam muito isso para aquelas técnicas de slow motion, né? E talvez até não é nem o recurso de monitorar e a coleta de dados, né? É a velocidade em processar e fazer a análise, né? Porque os atletas continuam sendo os mesmos, os sensores que tu vai usar continuam sendo os mesmos. A turma essa da inteligência artificial desenvolveu um algoritmo que é tão ágil para processar e analisar essas informações para te dar o tempo de resposta, que nem o professor deu exemplo antes. Tu tinha que filmar, tu tinha que olhar, mas daí era o teu olho orgânico olhando ali, né? Talvez perdendo um quadro e não percebendo né? Enquanto que um olho digital vai estar quadro a quadro, frame a frame, e já vai estar te fazendo todo o cálculo, te dando o retorno para agilizar o teu ajuste fino como treinador para passar para o atleta, né? Pô, então isso realmente acabou gerando, então, como é que eu vou dizer assim, qualificando, então, né, essa estrutura toda do atleta, tanto faz. E aí eu falei, mas gente, a gente fala muito do atleta, mas tem as pessoas que não são atletas, tá? Que são sedentárias, tem a questão da acessibilidade também. A inteligência artificial também está tornando a educação física mais inclusiva e acessível. Como é que ficou isso? Porque se a gente melhorou para o atleta, a gente aumentou a acessibilidade, aumentou essa questão de trazer todo mundo para dentro da parte de esportes, de exercícios físicos, não de esporte, mas de exercícios físicos. Se tu acompanha essas competições de automobilismo, tu já deve ter notado que tem várias tecnologias que fazem parte lá do carro de corrida, que, poxa, foi criado para aquele cenário de competição. Só que daqui a pouco é uma tecnologia tão boa que ela sai do mundo da competição
e entra aqui nas montadoras, né? Nos carros do dia a dia. E aí a gente vê, por exemplo, do cinto de segurança, Isso, cinto né? de Tu segurança, tem cinto de 5 pontas, 3 pontas, isso aí. isso, a suspensão do carro, né? O próprio ajuste de consumo, né? Do motor, isso tudo veio dos atletas, né? Isso. Para todos, para os meros mortais. Eu fico pensando exatamente isso, que essas inovações que são usadas para competição, daqui a pouco elas vão ser muito boas e vão acabar caindo também para o uso corriqueiro, digamos assim, né? Penso exatamente na acessibilidade. Daqui a pouco tu tem competição daqueles atletas... Paralímpicos. Isso, os paralímpicos, né? Que são os atletas cegos. Poxa, para eles competirem, eles usam o quê? Eles usam som, né? Eles usam o tato, isso dentro do esporte. O que acontece para a pessoa com deficiência, mas que não está no esporte? Ela vai acabar se valendo desses ganhos, desses avanços que o atleta tem no esporte, por seu uso no dia a dia. Sinaleira que tem aquele sinal sonoro, né? Avisa quando está na hora da pessoa atravessar. Poxa, até os veículos, né? Que tem a leitura do texto para a pessoa poder escutar, os caixas eletrônicos, enfim, né? Então é uma tecnologia que ela até tem uma origem, digamos assim, no esporte, na competição, mas acaba sendo utilizada por todo mundo depois. O ganho é muito extensivo. Isso me lembra uma coisa, e aí, Vini, que tu teve experiência quando tu trabalhou com autismo também, né? E tem vários processos inclusivos de vários tipos de exercícios que vão sendo desenvolvidos que antes eram limitantes ou que limitavam o número de pessoas que podiam praticar, né? Sim, mas o mais interessante, tu citou no caso o autismo, até se não me engano, ontem ou anteontem foi um dia com referência para homenagem do autismo, né? O orgulho, homenagem, alguma coisa assim. Eu não me lembro agora exatamente, mas em especial o autismo precisa muito mais do ajuste fino humano do que algo mais exato, né? Com emoções, com a sensibilidade da pessoa, e aquela espectro autista, né? Que é uma variação, né? Então fica difícil essa limitação. E eu estava lembrando, enquanto o professor estava falando, ele deu as ideias do esporte, do que vem do esporte, né? Um pouco antes eu estava assistindo, talvez pelas pesquisas que eu estava fazendo, me passou um vídeo de 2 atletas numa pista olímpica, um andante normal e uma amputada com as pernas, aquelas pernas de fibra de carbono, Especiais. né? Sim. A mina largou, passou muito rápido por ele. Eu fiquei pensando até que ponto, no caso ela deficiente, se tornou melhor do que o outro, e que a gente via nitidamente, era um vídeo em inglês, eu não prestei muita atenção, mas nitidamente os dois eram atletas, não eram uma pessoa que não era atleta Sim, sim. contra uma atleta para atleta, né? É uma tecnologia ali, mas ele já era uma coisa mais analógica, né? Aquela perna, né? Mas eu imagino. Aí é que eu vou dizer que assim, ó, pode ser, a gente vai vir falar isso em materiais, mecânicas, mais para frente em outros textos. Mas assim, ó, ali também tem IA na construção, né? A gente Era isso que muitas eu vezes estava acha que tentando chegar, não, que mas não ele era tem sim. exatamente no uso dela, né? Mas talvez na construção, no cálculo, porque é personalizado uma prótese, né? Não é feito uma produção em série. É personalizado para aquela pessoa, para aquele É atleta, no caso, personalizadíssimo. material, calculado o peso, tudo e tal. Então, teve todo um uso prévio para ter aquela aplicação, né? Fazendo uma analogia, assim, tá? E interessante nisso é assim, a perna de corrida, né? Aquela estrutura de corrida para um paralímpico é muito mais eficiente que a nossa perna genérica evolutiva. Porque a nossa perna genérica evolutiva não foi feita necessariamente para correr o melhor possível, ela foi feita para nos locomover. Agora, aquela ali é específica para correr, porque muitas vezes tu vai ver que ela retorna o impacto e tal, mas aquilo ali tu não pode, por exemplo, subir num ônibus.
muitas vezes, ou usar em outros lugares que a nossa perna A pista. consegue acabar usando. Exatamente. Então, É, assim, é um avanço realmente na área de educação física. Realmente aquilo ali do esporto é fantástico, né? E aí tu tocou uma coisa, menina, que eu gostaria de puxar aqui, que a gente estava antes, no nosso intervalo, conversando, e assim, ó, para mim, a educação física, eu gostaria de ouvir vocês mais cientificamente, assim, para mim, a educação física, ela tem um componente, como vocês falaram, sensoriamento, apoio, mas ela continua sendo uma coisa humana, no geral, que nem tu falou do espectro autista, de humano para humano. Tu não tem como substituir isso, porque no fim é o humano que quer a educação física para melhora do humano, não para uma melhora técnica. O que vocês têm para falar sobre isso, assim? eu acho que por mais que se tenha sensores, recursos, ferramentas, vai depender a decisão final do humano com aquele feeling do que foi estudado, do conhecimento do seu aluno ou atleta, né? Porque tu pegar uma pessoa que tu nunca teve contato, fazer uma avaliação, sem fazer uma avaliação, sem fazer um acompanhamento, tu não consegue extrair dela ou propiciar a ela a melhor atividade. Tu vai ter que ter um período de análise. Essas ferramentas podem acelerar esse processo, mas vai ter a última palavra, é o professor, o treinador, que vai chegar lá e dizer, tu vai fazer assim para ter esse resultado, né? O ser humano, ele é um, ele é um, ele é um ser comunitário, né? O ser humano, ele vive em sociedades. Claro que existem exceções, né? Alguma pessoa que seja muito isolada, enfim. E quando a gente pensa em educação física e em educação de uma maneira geral, claro que existem algumas pessoas que tranquilamente poderiam interagir com uma máquina sem uma outra figura humana e aprender a partir disso. Mas é a exceção. A grande maioria dos humanos precisa da interação humana, inclusive para o aprendizado. E na educação física não é diferente. Claro que temos sensores, temos aplicativos, né? Temos muita tecnologia. A gente usa muita tecnologia. Só que são ferramentas. São ferramentas que precisam do fator humano para o seu uso, para a sua interpretação. Poxa, eu tenho daqui a pouco 10 alunos. Eu não posso fazer o mesmo treino, a mesma aula para os 10. Daqui a pouco vai ter ali talvez uns 3 ou 4 que aquele treino vai funcionar. Porque eles são parecidos, né, e tal. Mas os outros não são, né? São diferentes. Eu vou ter que ter um olhar mais individual. E por mais que a tecnologia me ajude nesse ponto, precisa desse contato humano. O famoso aquele olho no olho, né? Eu tenho que olhar para a pessoa e perceber o que ela me diz. Às vezes não com palavras, né? Com expressões, A veia com da gestos. testa, ficou o suor. Com o suor, exato. Né? Então, isso, claro que pode ter uma pessoa lide tranquilamente com tecnologia e não precisa do humano. Mas é uma exceção. A grande maioria precisa de humanos. Precisa de alguém junto ali para fazer essa leitura humana. Como diria, assim, né, nessa linha, então, a inteligência artificial está redefinindo a educação física e inclusiva. Então, bem-vindo à era do movimento inteligente. E aí eu vou dizer um movimento inteligente e vou linkar para esse fechamento aqui nosso, tá? Uma coisa que tu falou, professor Luciano, que é assim, pode ser que uma pessoa se dê bem usando o computador, sozinha. Ok, mas tem uma coisa aqui que é: o computador não tem e nunca terá o corpo humano para saber os seus limites. E aí eu vou linkar com a veia que o Vinícius falou, com o suor. Então, não importa se a pessoa, isso até para deixar claro, sendo cientificamente falando, deixar claro para os nossos ouvintes, que é assim, ó, não usem as máquinas, tá? Elas podem errar e podem fazer tu perder um braço, uma perna, por excesso de exercício, por melhor que seja o sensor, porque para elas, fazer uma flexão ou fazer 1 bilhão de flexões, para uma máquina, por mais que se coloque 500, vai ser sempre a mesma coisa.
ela não tem as nossas limitações. Então, é importantíssimo, mesmo que seja eu que sou apaixonado, tenho um Xbox, se tu faça lá, é importantíssimo um personal trainer, não é, Vinícius? Sempre, né? O humano interagindo aí. A gente estava falando, né? Tu deu o exemplo de, acho que foi quando a gente estava em off ainda. Tu pode treinar uma pessoa para ser uma calculadora, mas a calculadora sempre vai ser mais eficiente, né? Isso Mas aí. tu não consegue treinar um computador para fazer uma pintura, né? Tu não consegue treinar um computador para ser um treinador, um treinador físico. O contrário, tu consegue. Tu usa o computador para ser um melhor treinador, talvez, né? Exatamente. Na verdade, assim, e tu colocou bem, e eu gostei de encerrar com essa analogia. Tu pode usar o computador para melhorar a tua academia, as ferramentas da tua academia. Mas tu não pode usar o computador ou o IA, ou seja lá o que for, para substituir ou retirar o humano que acompanha o que tu faz na academia. Isso vai ser uma coisa eterna. Tá gravado em vídeo aqui, me cobrem daqui a 1000 anos. Mas vai ser assim, por causa do corpo. E aí a gente tem que usar indo em direção à ficção, para aqueles que estão achando estranho que a gente está falando, pô, mas aí, por exemplo, tem Androids, quando a gente falou, não, se um dia uma máquina tiver o corpo humano com estruturas orgânicas, não será mais um robô, não será mais o que a gente considera, será um humano, será uma espécie de pessoa, então ela terá as limitações, ela poderá compreender. Aí é outra coisa que não existe hoje, bem claro, hoje não existe isso. O que existe, e na educação física, que muito bem lembrado pelo Vinícius, tu tem uma melhor academia, tu não tem um melhor instrutor, um melhor acompanhante de educação física, tu não tem melhor professor de educação física, isso são atividades humanas. Tá? Isso é o fechamento importante para nós aqui, né? E aí eu queria que vocês comentassem, já indo para a nossa parte final aí, como é que vocês veem isso, então, desses avanços, tá? Como é que tá isso? Se o Luciano tem aqui aquela dica de algum filme que ele adora dar sobre os Eu pensei, assuntos, agora vamos ver se eu tá? acertei nas dicas do professor aí. Eu já Vai lá, vai pensei lá. só durante a nossa conversa, eu pensei em dois, pelo que rolou na conversa, né? Bom, assim, é o futuro, né? O que tu diz? O que tu pergunta de futuro? Bom, eu vejo assim, ó, temos bastante desafios, porque a tecnologia ela diminui muito o tempo com que as coisas são feitas. Mas pensando exatamente na educação física, o corpo tem um tempo e que às vezes acelerar esse tempo não é positivo, né? Se eu queimar etapas, daqui a pouco, ao invés de trazer o benefício, eu posso trazer lesões, posso prejudicar o corpo da pessoa. E aí que entra o olhar humano. Esse olhar humano, ele não, por mais que a tecnologia ajude, que eu use ferramentas, eu preciso desse cuidar do outro. Isto é algo especificamente humano, né? Uma máquina, ela pode monitorar uma pessoa, mas ela não cuida dessa pessoa, né? Não cuidado nesse sentido de se Uhum, preocupar, né? perfeito. Exatamente. Né? Ela monitora, mas ela não cuida. Isso é humano. O cuidado é humano. Fala, Vini. Educar pelo físico, né? Pô, gostei, educar Seguindo a pelo linha físico. que o professor estava falando. Por mais que tu tenha recursos externos, tu vai ter que ter o cuidado com o físico. Fala, Lu. Não, Pô, deixar a dica de filme, né? Ó, Sem dúvida. A gente até isso. citou na última conversa o Wall-E, Uhum. aquele filme de animação do robozinho, né? Onde temos uma Uhum. inteligência artificial que cuida dos humanos. Mas lembra como é que estavam os humanos dentro da nave? Todos obesos, Sim. sem força, porque a máquina dava tudo o que eles queriam. Dava comida, movimentava eles por dentro dos espaços, né? O humano não precisava mais fazer nada. Ele só ficava deitado, comia, né? Tomava um sol
Mas, enfim, monitorar. E para a máquina, esse cuidado era perfeito, né? Porque as pessoas estavam ali, estavam vivas e Isso, tal. isso aí. Não sei Assim, ó, não é à toa, Lu, tá aproveitando, excelente dica. Não é à toa que o Wall-E, né, começa com AL, de a grande muro inteligente, tá? Entre a natureza, isso foi a ideia de Spielberg, ele conta, entre a Aham. natureza e o mundo artificial, ou seja, o mundo artificial não quer que a gente tenha contato com a natureza. E isso vai nos leva naquele caminho ali, que foi quando a gente saiu pelo lixo, por tudo fazendo tudo para nós, para um dia voltar. Se dependesse da tecnologia, nós nunca mais voltaria. E é a brincadeira que ele faz com a inteligência artificial. Porque isso não tem sentido, né? Ela perde o sentido nesse tipo de coisa. Então, isso a gente tem que Aham. tomar Execução dela. cuidado. E Então, assim, ó, o interessante no filme esse é que o robozinho se interessa pela cultura humana, né? Pelos, pelos adereços, pela interação humana, né? Aquela questão do videozinho que ele assiste da dança, né? uhum, Aham. O que era a emoção da dança, o contato físico, que ele tenta ter contato com outro robô, né? com Tá, a ficou. Eva. A O Eva. professor sempre surpreendendo com as dicas. Então tá, então agora indo para o encerramento mesmo. Luciano, últimas palavras, por favor, aí sobre o assunto. A inteligência artificial, ela é uma realidade. A gente não pode fazer de conta que ela não existe ou que ela não vai interferir na nossa vida. Na educação física, a inteligência artificial é uma ferramenta. O profissional de educação física tem que se preparar para saber usar essa ferramenta no seu dia a dia. É o meu recado. Então tá, até mais, tirando o professor. Até. E aí, Vinícius, e tu, para nosso encerramento aí, como nosso grande profissional trainer, o que que tu tem aí como fechamento aí? Como eu sempre digo, sou otimista, né? Tudo que é recurso que vem para agregar sempre é bom, sempre é positivo, mas fazendo uma brincadeira com os trocadilhos aí, a inteligência pode ser artificial, mas a educação vai ser pelo físico. Muito bom, cara, muito bom. Valeu a participação, até mais. Tá? Agora, deixando recado para os nossos espectadores, para todo mundo que vê esse vídeo, é como eu falei aqui, tá? A gente trouxe esse assunto, mas nunca esqueçam de um bom professor de educação física, um bom personal trainer, isso faz a diferença. Até o próximo vídeo, até A mais. inteligência artificial está redefinindo a educação física, tornando-a mais eficiente, personalizada e inclusiva. Bem-vindos à era do movimento inteligente.